Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus, tudo bem com você? Você deixando uma palavra de reflexão para você nesse dia. E a palavra de reflexão ela se encontra ali em Salmos 81, verso de número 8, que diz assim: Ouve-me, ó povo meu, e eu te admoestarei, ó Israel, se tão somente me ouvisses. O tema para essa reflexão, para a minha vida e para a sua vida é: nós temos ouvido a Deus? Em diversos momentos em nossa vida, principalmente quando passamos por fases ruins ou negativas, ficamos às vezes perguntando, para Deus, ficamos questionando a Deus, dizendo: Senhor, Tu tem ouvido as minhas orações? Senhor, o Senhor não está ouvindo as minhas orações? O Senhor até pode estar ouvindo a minha e a sua oração. E nós temos ouvido a Deus? Nós temos ouvido os seus conselhos, temos ouvido a sua palavra, temos ouvido aquilo que ele tem falado ao meu e ao seu coração. Nesse salmo, Deus ele estava exortando o povo, de Israel, para quê? Para que eles tivessem uma vida de obediência a Ele, uma vida de obediência a Deus. O povo de Israel vivia o tempo todo, desobedecendo a Deus. Eles faziam o que queriam e quando as coisas apertavam, eles buscavam a Deus. E Deus falou para o povo de Israel: Ah, Israel, se tão somente me ouvisses, ou seja, se vocês tivessem me ouvido, se vocês tivessem me dado ouvidos, vocês não estariam passando por isso agora, ó Israel. Então Deus ele falava com o povo de Israel, e Israel muitas vezes não dava ouvido àquilo que Deus falava ao seu coração, aquilo que Deus falava para o povo de Israel. Então Deus permitia que o povo de Israel ali passasse por algumas situações em suas vidas. Para quê? Para que eles viessem a chegar mais a Deus, para que eles viessem reconhecer a Deus e ouvir os conselhos de Deus para a sua vida. A pergunta para mim e para você nesse dia de hoje: tem alguma diferença nos dias de hoje? Deus ele está o tempo todo falando conosco, dando seus conselhos, alertando a minha e a sua vida. Deus está o tempo todo falando com a humanidade, e nós temos dado ouvido aos seus conselhos, nós temos dado ouvido àquilo que Deus tem falado para mim e para você. E muitos não estão nem aí para o que Deus está falando, não está nem se importando com a voz de Deus, com a preocupação de Deus, com as nossas vidas, falando o tempo todo conosco, e nós não dando ouvido àquilo que Ele tem falado ao meu e ao seu coração. Mas quando as coisas apertam, na minha e na sua vida, para onde é que nós corremos? Nós corremos para aquele que pode resolver a nossa situação, não é? Por isso que nós temos que darmos ouvido àquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração. Então muitas vezes Deus permite que eu e você, que nós venhamos passarmos por algumas situações nas nossas vidas. Para quê? Para que nós venhamos a chegarmos mais a Ele e saber que somente Ele é Deus, que somente Ele é o Deus que pode todas as coisas das nossas vidas. Eu sei que existem muitas situações em que passamos em nossa vida, que é para o nosso próprio crescimento, que é para nós valorizarmos aquilo que nós conquistamos com luta, com esforço, com dedicação. Mas tem situações que nós passamos em nossas vidas, muitas vezes, porque nós não damos ouvido àquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração. Não damos ouvido àquilo que Ele tem falado conosco. Por quê? Porque nós achamos que muitas vezes que do nosso jeito é melhor, da nossa maneira é melhor, e muitas vezes nós fazemos as nossas vontades e não fazemos a vontade de Deus, a vontade daquele que reina, daquele que vive para todo sempre. E aí, nós temos ouvido a Deus, feito a vontade de Deus, ou nós temos feito as nossas vontades, os nossos desejos? Sabe por que o rei Davi ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele ouvia a voz de Deus, ele fazia a vontade de Deus. E quando ele resolveu fazer as suas próprias vontades, quando ele resolveu fazer as coisas do seu jeito, ele se deu mal. Mas Davi, ele teve tempo de se arrepender. Ele teve tempo de se arrepender, ele pagou pelos seus erros, ele pagou pelos seus pecados, mas ele se arrependeu e voltou a dar ouvidos àquilo que Deus falava
ao seu coração. Ele deixou de fazer aquilo que era errado, né? Aquilo que entristecia o coração de Deus, para fazer aquilo que é certo e para viver aquilo que Deus tinha preparado para a vida de Davi. Assim é na minha e na sua vida. Nós devemos deixarmos de fazer aquilo que é errado para podermos fazer a vontade de Deus, para viver aquilo e desfrutar daquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Se nós queremos ter uma vida alegre, uma vida que alegra, que agrada o coração de Deus, nós temos que fazermos a vontade de Deus e praticarmos a vontade dEle em nossas vidas, em nome de Jesus. Lá no livro de Isaías, capítulo de número 1, verso de número 19, diz assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, Deus ele dá uma condição para mim e para você. Se nós quisermos ouvirmos e obedecermos a voz dele, nós desfrutaremos, nós comeremos daquilo que ele tem preparado para aqueles que creem nele. Então, se eu e você, se nós quisermos desfrutar daquilo que Deus tem preparado para mim e para você, tanto aqui na terra como no céu, nós temos que ouvirmos a voz dele, seguirmos o conselho dele e vivermos na presença dele. E aqui eu faço mais uma vez a pergunta para mim e para você. E aí, nós temos ouvido a voz de Deus? Que nós viemos estarmos com os nossos ouvidos sensíveis para ouvirmos a voz dele e crermos através da nossa fé. Porque a palavra de Deus, ela diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que você venha ter um ótimo dia na presença daquele que reina e daquele que vive para todo sempre. Aqui vai um forte abraço do pastor Anderson e até a próxima, assim querendo Deus. Deus te abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.